Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. A gente vai dar continuidade às nossas baterias de química, de física. Essa é a terceira. A gente vai falar sobre luz, tá? Então vamos lá estudar um pouquinho sobre luz. Definição: a luz é uma onda. A luz é uma forma de radiação eletromagnética, tá? A luz, dentro do espectro, né, de eletromagnético, né, das ondas eletromagnéticas, a gente vai trabalhar só uma pequena faixa desse espectro, que a gente chama de espectro visível. Esse espectro visível, ele compreende, né, os comprimentos de onda que vão de 400 nanômetros até 700 nanômetros. Né? Lembrando que nanômetro é 10 a menos 9 do metro. Tá? Vou até inserir aqui 10 a menos 9 do metro. Tá? Daí, temos também a informação de que a luz ela pode se propagar no vácuo com esta velocidade aqui, 299.700 metros por segundo ou 300 mil quilômetros por segundo, tá bom? Essa é a velocidade que a luz pode atingir no vácuo, tudo bem? Dependendo do meio, essa velocidade ela é diminuída, tá? Como que a gente determina aí as fontes de luz, né? De onde que vem a luz, né? Quais são as fontes? Nós temos dois tipos, nós temos as primárias e as secundárias. As primárias são aquelas que produzem luz própria, tipo o sol aqui, tá bom? As secundárias são aquelas que refletem a luz que incide sobre elas. Então aqui nós temos, por exemplo, a incidência da luz do neon, né, daqui debaixo do carro, no asfalto. Então, essa luz que você vê refletida no asfalto, a rua está sendo iluminada, então isso é uma fonte secundária, tá bom? De luz. Conceito de câmara escura, tá bom? Tem uma atividade até na apostila, que é para vocês reproduzirem uma câmara escura. E é bem interessante isso, porque ela reproduz bem o que acontece dentro do nosso olho. Mas a gente vai falar primeiro da câmera, depois você vai entender o que acontece no olho. O que acontece na câmara escura? Então nós temos aqui uma caixa totalmente vedada, não passa luz, só passa luz por esse orifício aqui, tá? Aqui eu tenho o meu objeto, que obviamente é iluminado, né? Então é uma fonte secundária, né? Quando a gente enxerga aqui a vela. E aí nós temos uma fonte de luz primária, que é o fogo, né? Então essa luz, ela penetra aqui pelo orifício, ela passa pelo orifício e é projetada no fundo da caixa. Só que ela é projetada no fundo da caixa invertida, tá bom? Aí nós temos aqui então o nosso objeto, aí nós temos a distância do objeto até o orifício da caixa, e nós temos a distância P' aqui, que é do orifício da caixa até o fundo dela, certo? Então, nós temos o objeto, que é o tamanho do objeto, o tamanho, o I aqui seria o objeto sendo projetado no fundo da caixa, o P seria a distância do objeto até o orifício aqui da caixa, e o P' é, na verdade, o tamanho da caixa, certo? E aqui tem um exercíciozinho bem rápido para vocês entenderem como que a gente consegue determinar, por exemplo, a altura de um objeto, tendo em vista aí a gente conhecer a imagem projetada numa caixa, tá bom? Sabe-se então que a imagem projetada na caixa tem essa dimensão aqui de 3,75 centímetros. A caixa ela mede 30 centímetros, então esse valor P' aqui vai ser de 30 centímetros. E esse valor P é a distância aqui do orifício, né, da caixa até o objeto. E aí a gente consegue determinar a altura do objeto substituindo os valores nessa expressão aqui. Então, substituindo os valores, o H vai multiplicar o 30, o 120, o 3,75. Por que 120? Porque aqui está em metro e aqui está em centímetro. Então,
Então eu tenho que transformar tudo na mesma unidade de medida. Feito isso, eu descubro que, feito esse cálculo, né? Eu descubro que a altura do objeto equivale a 15 centímetros. Tudo bem? É assim, então, a gente consegue determinar a altura do objeto, sabendo aqui a imagem projetada dele no fundo da caixa. Isso acontece também com o olho humano, tá? Então, com o olho humano acontece a mesma coisa. Tem um objeto, né? Esse objeto emite luz, né? Ele reflete a luz, é uma fonte secundária, vai passar pela íris, vai passar pelo cristalino, enfim, pelas lentes que a gente tem, naturais do olho, passando aqui pela pupila, enfim, ele vai ser projetado lá no final do olho, lá na retina. Tá bom? Aí tem nervo óptico que vai transferir essas ondas eletromagnéticas para o cérebro para entender qual é o objeto, a cor, enfim. Isso é só um detalhe, mas é para que vocês entendam que o mesmo funcionamento do olho humano na caixa escura, né, na câmara escura, faz da mesma forma. Tem um objeto, passa pela pupila, enfim, pela córnea aqui, e vai sair na retina a imagem sendo projetada, invertida também. Bom, então isso aqui é um olho normal, um olho sem defeitos de visão, com as lentes e o foco, a gente vai entender já já o que é isso, sendo projetado certinho lá na retina, e aí o cérebro entende o objeto que está sendo visto pela pessoa. Tá? Na câmera fotográfica, o processo é o mesmo. Então, o diafragma é a pupila, que dilata, né? A nossa pupila, quando você tem uma incidência de luz muito grande, ela fecha. Quando tem uma falta de luz, ela aumenta. Né? Então, a mesma coisa o diafragma da câmera fotográfica. Aí você tem o conjunto de lentes, que a gente já tem aqui nossa lente natural. Tá bom? E aí o que seria o sensor da câmera, que fica lá no final atrás dela, é a nossa retina. Então aqui é uma comparação para você entender como funciona o olho humano e como funciona uma câmera fotográfica comum aí. Tudo bem? E aí nós temos os defeitos de visão. Né? O primeiro defeito, são várias coisas que são envolvidas nesses defeitos, mas vamos trabalhar o que acontece quando a pessoa tem miopia. A miopia, ela acontece quando a pessoa não consegue enxergar o objeto de longe. Tá? Então, de longe ele vê meio embaçado, não consegue ver. Por quê? Quando a luz incide no olho aqui, né? É produzido o foco, é produzida uma imagem antes da retina. Quando essa imagem é projetada antes da retina, fica com dificuldade de enxergar. Tá? Aí a pessoa não enxerga direito. O que é feito para corrigir esse problema? Eu uso uma lente do tipo divergente. Né? Nessa lente divergente, ela vai fazer com que esse objeto aqui seja projetado na retina, aonde deveria ser normalmente. Tá bom? Então isso acontece na miopia. Na hipermetropia, a pessoa não consegue enxergar de perto. Então ele tem uma dificuldade muito grande de enxergar objetos muito próximos e ele afasta um pouco o objeto para poder enxergar. Isso porque a imagem é projetada para depois da retina e aí ele não enxerga direito. Então o que ele faz? Para poder corrigir esse erro, ele traz o objeto mais para frente para que essa imagem seja projetada na retina. Então ele mesmo, né, a pessoa, cria um deslocamento de colocar o objeto mais distante. Colocando o objeto mais distante, o foco volta aqui para a retina. Mas tem como corrigir isso também. Aí a gente faz isso com uma lente convergente. Tá? Essas lentes côncavas aqui, tá? Aí ela vai projetar a imagem aonde deveria ser, que é na retina. O astigmatismo está relacionado a um defeito no olho, na córnea aqui, né? Ele é meio ovalado.
tá bom? E aí a gente faz a correção, aí a imagem ela fica meio difusa, e aí a pessoa não consegue enxergar mesmo, ela fica embaçado tanto perto quanto longe. E aí a gente usa essas lentes cilíndricas aqui que vão dar essa correção para a visão da pessoa, tudo bem? Por que isso tudo ocorre, né? Da onde veio essa teoria toda maravilhosa, né? De escolher e selecionar lentes específicas para isso? Vem dessa questão dos espelhos, tá? Na ótica, né, que estuda todo esse conceito que a gente está trabalhando de luz aqui, por isso que eu coloquei nesses slides, a gente fala de espelhos, tá? Aqui eu tenho um espelho do tipo côncavo. Tem o plano, que é o que a gente conhece, né? Quando você se vê no espelho, é um espelho plano. E tem o espelho côncavo. Esse espelho côncavo são como se fossem essas lentes, né? As lentes e tem a mesma ideia, né? Do foco, né? Formado e o centro de curvatura. A ideia aqui é apresentar para vocês, só para vocês conhecerem o conceito de espelho côncavo, tá? Então eu tenho alguns conceitos iniciais, né? Eu tenho o vértice, que é onde eu tenho o espelho côncavo mesmo, e aí eu tenho um ponto que a gente chama de vértice, tem uma linha, né, um eixo principal imaginário aqui. Aí nós temos o foco e tem o centro de curvatura, né, porque isso aqui é uma coisa redonda, a gente só está vendo um pedaço. Tá? Então nesse espelho que é totalmente, né, esférico, ele tem um centro de curvatura. Tá bom? Isso é calculado, tudo aqui tem cálculo, que aqui é a ótica geométrica que a gente fala. Tudo bem? Por que eu estou mostrando isso? Para poder mostrar isso daqui para vocês. Ó. Aqui eu tenho como ter e estimar onde que a imagem vai aparecer, dependendo de onde está posicionado o meu objeto. Então, se o objeto, nessa primeira imagem aqui, se o meu objeto tiver depois do centro de curvatura, a imagem vai ser projetada aqui. Tá? Se o meu objeto estiver bem no centro de curvatura, a imagem vai ser projetada na mesma posição, só que invertida. Tá? Invertida. Por isso que a gente vê, se você pegar uma colher, você vai se ver de ponta cabeça na colher. Né? Vendo a colher na forma côncava, né? na forma côncava. Se o meu objeto estiver além do foco, entre o foco e o vértice, aí a imagem ela fica virtual, tá? Ela aparece como se estivesse pro lado de dentro do espelho, tá? Quando o objeto está entre o foco e o centro de curvatura, a imagem aparece nesta posição. Se o meu objeto estiver exatamente no foco, aí eu não tenho a imagem sendo formada. Tá? A imagem própria não tem a imagem sendo formada. E depois, quando o espelho ele é convexo, né, eu tenho essa posição aqui sendo gerada, né, o meu objeto aqui, e conforme as incidências de raio, né, minha imagem é formada entre o foco e o vértice do espelho convexo. Tá? Isso aqui é só para vocês terem conhecimento de que existe esse estudo. Tá? Tudo isso aqui é calculado, é medido, tem como calcular tudo isso daqui, tá? Mas a gente não vai entrar nesses pormenores, não. Aqui o espelho plano, tá bom? Aí a imagem que a gente vê, tá? Do jeitinho que a gente vê, uma imagem virtual, aquela coisa toda que a gente já conhece, tá bom? Também dá para calcular tudo, tá bom? Como que eu faço em relação à refração, né? A gente vê alguns objetos, quando você coloca o lápis na água, você vê que ele está meio, dá a impressão que está quebrado, né? Está deslocado uma parte do lápis. Isso se dá por conta da refração. E a refração também depende do índice de refração dos meios. Então, dependendo do meio com o qual você está trabalhando, por exemplo, ar e água, você vai ter uma refração diferenciada dependendo da forma da posição do ângulo que você está vendo o objeto, certo? Então aqui a gente tem essa relação aqui do índice de refração. O índice de refração ele pode determinar aqui a velocidade, né, da luz, né, tem como calcular a velocidade de incidência da luz aqui, ou também simplesmente só o ângulo aqui envolvendo, né, que é o índice de refração, a divisão entre os ângulos aqui
do meio de cima, né? O N1 e o N2, tá? O ar e água, vamos colocar assim. Aí temos algumas leis. Na primeira lei diz o seguinte: todos os raios de incidência, né, de luz incidente e refratado, bem como a reta normal, que é essa reta que aparece aqui, tá? Eles são complanares, ou seja, está no mesmo plano. Tá? Tem que estar no mesmo plano, que é o que acontece, né, nessa imagem aqui. E a segunda lei, a lei de Snell-Descartes, ele fala o seguinte, né? De acordo com essa lei, né, a razão entre os senos dos ângulos de incidência e refração é igual à razão entre as velocidades da luz. Tá? E aí eu tenho esse cálculo aqui. Eu consigo determinar esses ângulos, essa razão entre a luz incidente e a luz que está se refratando aqui, né, dentro do meio aqui que eu estou estudando. Que aqui no caso eu coloquei como ar e água, tá bom? Tem um exercíciozinho da apostila lá de vocês que fala sobre isso. Ele pede para vocês determinarem esse N1, 2 aqui, né? Essa relação, essa razão. Ele pede para você, na verdade, determinar essa segunda lei aqui de Snell-Descartes para determinar a refração de um meio que o próprio exercício sugere lá para vocês, tá bom? Dando continuidade aqui, finalizando, sobre as atividades que vocês vão ter que realizar. Então, tem uma atividade lá, logo no começo, né, quando está a parte de luz, que é a atividade 2, ele pede para vocês construírem uma câmara escura. Então, vocês vão construir essa câmara escura que eles estão sugerindo, tá bom? Com o material que vocês tiverem aí, todo mundo consegue achar um material bem simples, uma caixa de sapato, dá para usar aqueles rolo de papel higiênico, tá? Enfim. E vocês vão responder as questões dos itens A, B, C e D. Tá? Mas precisa fazer a câmara escura, para você poder entender o que você vai responder lá, tá bom? Depois na página 34, tem só o item 2 dela, pede para calcular a altura de uma planta. E aí vocês vão usar aquela fórmula para determinar a altura, que é essa daqui, ó. O mesmo exercício que a gente fez aqui para calcular a altura da vela, vocês vão determinar a altura da planta. É o mesmo raciocínio, tá? Depois vai responder as questões de 1 a 5 da página 34, que tem um texto lá sugerido de como que funciona o olho humano, que é isso que eu comentei com vocês aqui, dessa relação entre o olho humano e uma câmera fotográfica. O texto ele é bem claro, ele explica direitinho como que funciona tudo aquilo, e aí você consegue responder essas questões aqui. E por último, né, a questão 3, que é sobre refração da luz. Nessa questão 3, vocês vão utilizar esta expressão aqui, ó, da segunda lei, que é a segunda lei da refração, né, da Snell-Descartes, que vocês vão utilizar para responder essa atividade da questão 3 aqui, lá na página 35, tá bom? É isso, tá bom? Qualquer coisa tem meus contatos, vocês têm como me achar e espero que vocês consigam resolver tudo aí. Se tiver dúvida é só entrar em contato com a gente, tudo bem? É isso aí, um abraço, até a próxima.